para o Márcio Astrini, que é o secretário executivo do Observatório do Clima, que termina de eu acho melhor falar aqui, né? Nobre, você dá lugar para nós aqui. Márcio Astrini, são 73 instituições, terminaram o relatório do Observatório do Clima e tem aí alertas e reflexões muito importantes para esse nosso evento de hoje. Então, Márcio, você com a palavra. Obrigado, eu que agradeço, Aloysio. Bom dia, presidente. É um prazer estar aqui. O governador Alckmin, que a gente, inclusive, já teve a oportunidade de conversar, é uma pessoa muito interessada no assunto. Aloysio, as companheiras reitoras, as companheiras da mesa. Muito bom dia. Se vocês me permitem, eu quero só fazer um destaque especial para os parlamentares que estão aqui hoje, Aloysio. Para o Nilton Molon, o Randolph, porque são pessoas que emprestam com muita dedicação os seus mandatos da pauta ambiental e estão no dia a dia defendendo essa agenda dentro de um ambiente muito inóspito para a área ambiental, e são verdadeiros guerreiros. Nós não contamos com muitos, mas nós contamos com os melhores dentro do Congresso, e são pessoas a quem eu não perco a oportunidade de render sempre homenagens. E queria fazer um reconhecimento também inicial a importância dessa reunião, presidente, porque hoje a sua candidatura, sua pré-candidatura, nos chamam aqui, os ambientalistas, para nos ouvir. E nós estamos há 3 anos com esse governo tentando nos calar. É um governo que tenta não calar apenas os ambientalistas, mas um governo que mandou embora um presidente do INPE, porque ele ousou divulgar a verdade, os números do desmatamento. Então, só o fato desse evento aqui já mostra o diferencial de tratamento para a agenda ambiental, que faz aniversário amanhã, né? Dia do Meio Ambiente, e que a pergunta recorrente que nós todos temos sobre o Dia do Meio Ambiente, nós trabalhamos com esse assunto, e os jornalistas, quando cobrem a data, é se nós temos alguma coisa para comemorar. O que nós temos para comemorar? Qual é a boa notícia? E faz muito tempo que a gente não tem uma boa notícia para dar, principalmente nos últimos 3 anos. Mas eu diria que hoje, e a partir de amanhã, eu vou responder isso de forma diferente. A gente tem pelo menos uma esperança, a esperança de que esse seja o último ano que nós passamos o Dia do Meio Ambiente com esse governo na presidência da República. Porque é um governo que escolheu várias áreas, direitos humanos, cultura, saúde, mas meio ambiente como inimigas. Não só escolheu, como praticou uma inimizade e um projeto mesmo de extermínio da política ambiental e de proteção do meio ambiente no Brasil. Tudo, presidente, tudo, qualquer índice que o senhor pegue para avaliar na área ambiental e climática nos últimos 3 anos, piorou, e não foi pouco, piorou muito. O desmatamento da Amazônia cresceu 76% de 2019 para cá. O desmatamento do Cerrado cresceu 17% de 2019 para cá. A Mata Atlântica teve só nesse ano um aumento de 66% do desmatamento. A gente teve um aumento de emissões de gases de efeito estufa por parte do Brasil consecutivos. Em 2019, de 10%, e em 2020, de 9,5%. Os dados de 2021 ainda não saíram, que eles demoram um pouco para ser processados, mas provavelmente nós vamos ter um aumento de novo, porque o desmatamento da Amazônia também subiu. A gente teve um aumento da criminalidade na Amazônia de uma forma absurda. Só para o senhor ter uma ideia, quase 1/3 hoje do desmatamento da Amazônia é provocada por roubo de terra pública, grelagem em terra pública, né? Nós tivemos um aumento de invasão de áreas indígenas de 137%, não é qualquer coisa, mais do que o dobro, né? Nós temos pessoas que estão crime organizado, não é invasão de subsistência, não. São pessoas que, quando o IBAMA consegue, é raro, né, fazer uma operação de campo dentro de uma área indígena, eles vão desmantelar operações de investimentos dos criminosos de 60, 70, 80 milhões de reais. São empresários do crime que estão lá, né? Essas pessoas estão ocupando a Amazônia e, inclusive, fazendo refém a população da Amazônia, que muitas vezes, para sobreviver, só tem os recursos gerados pelo crime ambiental.
e é um crime que, obviamente, expulsa os bons investimentos daquela região. A gente teve, como resposta do governo para toda essa situação, a paralisação, por exemplo, das cobranças de multa na Amazônia. Isso é um assunto que talvez nem todo mundo fale ou esteja acostumado, mas desde outubro de 2019 ninguém paga multa ambiental nesse país. O governo criou uma Câmara de Conciliação, ele criou uma Câmara de Conciliação para paralisar a cobrança de multas. Quer dizer, não existe um ambiente mais favorável num país para o criminoso ambiental, para aquele investidor no crime ambiental, do que o proporcionado pelo atual governo. Não é um governo que toma medidas a favor do crime, é um governo que se associou ao crime ambiental. É um governo que é parceiro do crime ambiental no Brasil, e os números que a gente tem são apenas reflexos disso. E a crise que a gente vive, presidente, ela não é uma crise, inclusive, só de números, não, é uma crise de comportamento. Né? Nós temos, o senhor teve 3 ministros de meio ambiente na sua gestão, né? Marina, Mink, Isabela. São pessoas extremamente respeitadas, queridas no mundo inteiro. Quando a pauta é ambiental, são autoridades no assunto. O atual presidente da República tem um ex-ministro do Meio Ambiente que teve que renunciar ao cargo para não ser preso, porque ele é acusado pela Polícia Federal de 9 crimes no Supremo Tribunal Federal brasileiro. Teve que renunciar para não ser preso. Então, a nossa situação, ela não é uma situação ruim apenas por números, ela é uma situação de comportamento também, é uma situação de como o governo é pequeno diante de agendas tão grandes e de desafios tão enormes. E foi por isso que nós resolvemos escrever essa sugestão, essas propostas, e essa escrita que nós fizemos reuniu 63 organizações que fazem parte da nossa rede, centenas de especialistas, né? Ela não é o resumo da realidade, nem traz todas as soluções, mas nós dividimos em 2 blocos as nossas sugestões. O primeiro bloco é um bloco de curto prazo, que a gente está chamando para os 2 primeiros anos de governo. Então, ações estruturantes na área ambiental, e são 72 ações. E nós temos mais 63 ações que são imediatas, para a gente reverter, dar uma cara nova. É um choque de realidade nessa situação toda que foi implementada pelo governo Bolsonaro. A primeira delas, eu diria para o senhor, que é a questão indígena. A questão indígena hoje no Brasil não é uma questão apenas ambiental ou territorial, é uma questão de genocídio. Estão matando os indígenas no Brasil. A gente vê, infelizmente, notícias diárias, né, de gente, indígenas com ameaça de morte, sendo mortos, né, aquele caso da criança que foi sequestrada, estuprada e morta. Né, estão invadindo as áreas dessas pessoas. A gente sabe aonde estão sendo feitas as invasões, quem faz as invasões, e nada acontece. Uma série de medidas também para combate imediato ao desmatamento, destravar o Fundo Amazônia, isso é importantíssimo, é dinheiro, 3 bilhões de reais. Está aqui no Brasil, esse governo vive com pires na mão pedindo dinheiro lá fora, mas o dinheiro já está aqui, já existe doação aqui, ele não é utilizado porque o atual governo não quer combater o desmatamento, e o dinheiro tem regra para combater o desmatamento, e inclusive esse dinheiro tem uma importância muito grande, porque ele é utilizado pelas forças de repressão ao crime, federais, mas também ajuda as polícias nos estados a ter dinheiro para pagar a diária do policial, alugar o carro, alugar o instrumento necessário para poder fazer as ações de fiscalização e controle. Precisamos apresentar uma nova promessa, a nova NDC, que são os compromissos climáticos do Brasil, foram feitos pela primeira vez em 2015 e que esse governo, por 2 vezes consecutivas, conseguiu estragar essa apresentação, né, que nós fizemos lá atrás, e coloca o Brasil hoje num cenário que, como o professor Carlos Nobre disse, a gente não deveria estar, porque não é a nossa vocação é de liderança na área ambiental. E hoje a gente é visto como um problema. E a área ambiental, presidente, inclusive, que não é um assunto apenas de ambientalistas e de cientistas e de diplomatas que muito bem fazem esse trabalho. Mas a crise do clima e a área ambiental, ela é, antes de tudo, um problema social. Mudança climática é uma fábrica de gerar pobreza e desigualdade. As mudanças climáticas vão agravar problemas que nós estamos vendo agora, como em Niterói, em Recife, em Petrópolis, em Recife, no sul da Bahia, no norte de Minas Gerais, né, quando tem seca no semiárido
brasileiro, e aquela seca inviabiliza a produção de uma agricultura familiar. O retirante, como o senhor bem sabe, porque é a vida do senhor, do que eu estou falando aqui, ninguém foge da seca de BMW e vem morar numa mansão em São Paulo, né? Então, o agravamento do clima e a crise climática, ela vai se abater principalmente às populações mais pobres, que, inclusive de forma cruel, foram as que menos geraram o problema de clima no mundo, porque são as menos responsáveis pelas emissões. Então, quando a gente fez esse relatório, presidente, estão aqui todas as nossas humildes sugestões, elas são para atuar nesse campo, né? Para atuar num campo que é importante do ponto de vista social e que é importante do ponto de vista de imagem e de inserção do Brasil também no cenário internacional. As crises que se avolumam também acabam atingindo a nossa capacidade de comércio internacional, como existem nesse momento vários acordos que o Brasil deixou de participar e de assinar, porque tem uma gestão muito ruim na área de meio ambiente, e ninguém quer tirar foto com o presidente da República ou assinar um acordo com o presidente da República que vai entregar nos seus produtos de exportação uma parte de desmatamento e de destruição ambiental. Então, são várias propostas. Eu, inclusive, sugiro para o senhor mais uma, que não está aqui escrita, ela é minha, tá? Particular. O presidente Bolsonaro, ele foi multado pelo IBAMA por pesca ilegal. Pois é, a multa está arquivada. Então, eu sugiro ao senhor, inclusive, simbolicamente, como primeiro ato, caso seja escolhido o povo brasileiro, desarquivar a multa e deixar ele responder pelos tantos crimes que cometeu. Esse daqui é só mais um, e coloco a nossa rede, falo certamente em nome de todas as organizações, à disposição, caso o senhor seja escolhido para comandar o país a partir de 2023, para a gente ajudar nessa retomada de tantas agendas, mas principalmente da agenda de meio ambiente e de clima. E muito obrigado pelo evento de hoje e pelo convite. Tomás, queria dizer também, aqui prestar minha homenagem ao Augusto Morelli, servidor de carreira do IBAMA, que multou o Bolsonaro. Acho que essa sugestão do Márcio é muito bem-vinda e merece aqui o nosso reconhecimento.